pessoinhas! Tudo bem com vocês? Entrando aqui ao vivo, como sempre, dando um jeito nesse cabelinho, né? Porque sem cabeleireira tá meio difícil. A gente entrar, a gente ficar bonita, né? Com o cabelo ajeitado. Hoje a nossa conversa é com a Natália. Ela é esteticista, ela é professora de estética também, né? Ela dá aula num colégio e também ela forma, né, novas esteticistas e aí ela também representa aí a marca, né? Tem uma marca aí que ela trabalha. E agora ela está trabalhando de casa e aprendendo bastante coisa aí na rotina, tendo que alterar, né? Como é que ficou a vida dela aí, o casamento, porque todo mundo em casa, como ficou a rotina da casa com os bichinhos, o trabalho. Então, vamos descobrir hoje como ficou a rotina aí da Natália, nossa querida amiga. Nath, por favor, solicita participar da conversa para eu poder incluir você aqui, que aí dá o tempo certinho. Ai, obrigada, Franco. Meu cabelo tá bonito, mas eu tô doidinha para cortar ele de volta aqui, ó. Quando chegar o verão, você vai ver. Curtinho outra vez. Por enquanto, eu vou deixar o cabelo assim. Tá pedindo tesoura já. Vou ver se eu consigo essa semana dar um jeito aqui. Né? É muito hidratante, muito creme pro cabelo da gente poder ficar cabeleireira. Bom dia. Bom dia. Consegue me escutar? Aqui. Consigo. Deixa eu pôr aqui, ó. Se o áudio estiver ruim, vocês me avisem. Ai, eu não coloquei meu telefone no modo que não toca, gente. Aí, pronto. Não perturbe ativado. Porque já viu, chegar a notificação no meio da live vai ficar tudo gravadinho aqui. Eu sou a pessoa que eu fico conferindo a hora no relógio. Agora eu não tenho mais relógio aqui na tela. Eu tenho meu amigo, ainda não pus nome nele. Já tentei vários nomes, mas ainda não tenho nome para mim no meu timerzinho. Eu vou colocar aqui 45 minutos, que aí quando ele tocar, a gente sabe que tem que dar a despedida final para o Instagram não nos derrubar e poder ficar gravado. Certinho. Nos conhecemos no ano que você casou, né? Pessoalmente, conversar. Foi. Né? Um pouco de contato, aí você já casou, já foi embora. Mudei. Uma acompanhando o trabalho da outra à distância. E aí, nos últimos 2 anos que a gente conseguiu manter um contato maior. E aí, conta pra gente, como foi sua trajetória, como que era a sua rotina antes desse isolamento social? Porque o seu trabalho é totalmente manual. Não tem como você... Agora você se reinventou, mas antes, como que era a rotina e a sua relação com trabalhar em casa? Bom, primeiramente, bom dia para todos que estão aí. Vou me apresentar rapidinho. Para quem não sabe, eu sou esteticista, né? Me formei no ano que eu casei, em 2012. E aí, a partir daí, eu conciliava vários tipos de atividades, inclusive com a estética. E antes de vir essa pandemia, a minha rotina era muito intensa. Eu conciliava a parte de atendimento, né? Tinha o atendimento com as minhas clientes, tanto de estética facial quanto estética corporal. Então, realmente era ali mão na massa, acompanhamento de planos de tratamento, tudo. Além disso, eu também sou professora de estética, dou aula em curso técnico de estética. E aí tinha as turmas de estética que eu lecionava, sempre presencial, né, no colégio. A estética, ela tem algumas possibilidades de você estudar em EAD, mas no ensino técnico, isso não acontecia, pelo menos não na minha realidade. A minha realidade era sempre presencial, ali com o aluno. E, além disso, eu também sou técnica de uma marca de estética de dermocosméticos, que são produtos específicos para uso de profissionais, com linha também para uso home care, que é os produtinhos para o cliente ele dar o tratamento em casa, a manutenção dos tratamentos. E como técnica dessa empresa, eu fazia workshops presenciais também, em faculdades, em escolas técnicas. A gente também tem uma agenda
bem acelerada quando tem feiras de estética. Inclusive, a gente ia ter uma feira de estética que foi cancelada. E aí, para essa feira, tem toda uma organização de palestras, várias coisas que depois mudou tudo. Então, eu tinha uma rotina bem acelerada, falando dessa parte profissional, conciliando também com a parte pessoal. Então, família, né, cuidar da casa. Vai pagar boleto, né? A gente vive além do trabalho. Com certeza. E tem toda essa outra parte, trabalho voluntário, né? Porque eu sou pioneira, então eu tinha que conciliar tudo. Tudo tinha que conciliar na minha rotina. Então a minha rotina era bem justinha. E como esteticista, como a gente é de uma área da saúde, a gente não para de estudar. Então dentro disso também eu tinha que conciliar as minhas atualizações profissionais, cursos que eu sempre faço, tudo na rotina ali do dia com 24 horas. Não esquecendo de fazer exercício físico, de cuidar da alimentação, cuidar da minha parte estética também. Porque você é o seu cartão de visitas, né? Com Porque certeza. pessoa que ela vai procurar estética ou como um primeiro recurso para melhorar a qualidade de vida. Então, assim, está se sentindo inchada, com a pele machucada, né? Então, ela vai procurar estética. Aí, na estética, ela descobre que tem um histórico. Ela tem que comer direito, ela tem que beber água, ela tem que dormir e fazer atividade física e cuidar do emocional. Porque, às vezes, a pessoa faz lá a limpeza de pele, tudo maravilhoso, os produtos ótimos, só que ela não dorme, ou ela é uma pessoa com muita raiva, então ela vai ter aquela olheira que não vai sair nunca com nenhum tratamento estético. Exatamente. A gente até fala que na estética, como é uma área da saúde, ela não é mais considerada apenas área da beleza. Essa questão da rotina diária e dos cuidados que a pessoa tem vai muito além de usar um produtinho para ela ter essa manutenção em casa, porque hoje, como a nossa vida ela tem bastante estresse devido à agitação, fora a poluição que a gente pega, fora também a alimentação que pode não favorecer, a gente entra num estado oxidativo dessa pele por conta das células. E aí acontece um monte de coisa nessa pele que vai contra, às vezes, até um tratamento que a pessoa está fazendo. Mandar um beijo aqui, ó, para minha prima, a Roberta. Dando oi, pode responder todo mundo aí. Para minha aluna maravilhosa, Paula, foi minha aluna e agora já é formada, uma profissional maravilhosa, excelente. Um beijão para a Fran também, saudade da Fran. A Fran estava perguntando sobre a escola. Como ficaram as aulas agora? Então, bom, essa foi uma das mudanças que a gente teve que enfrentar. Então, assim, para o professor, é muito difícil quando vem uma mudança dessa e a gente precisa se reinventar, porque até então a estética ela é uma associação de aula teórica com aula prática. E lá na escola onde eu leciono, a gente tinha muito essa vivência de, na mesma hora que você está dando uma parte teórica, você poder demonstrar a parte prática, você pegar um equipamento, você pegar o produto e facilitar o entendimento dessa forma. Quando a gente foi pego, então, pela pandemia, a gente teve que mudar totalmente o nosso perfil de dar aula e buscar outras alternativas. Então, eu continuo dando aula, só que em EAD agora. Então, as aulas elas estão sendo todas online. E é claro que a escola ela também dá todo o suporte para que a gente tenha os métodos específicos para a gente usar. Só que a gente tem que sempre olhar para o método que a gente está usando e tentar simplificar para o aluno. Porque quando você estuda estética, não é nada assim superficial. A gente está estudando o corpo humano. Então, mesmo para falar de uma hidratação na pele, a gente vai falar das camadas da pele, a gente vai falar das células, dos mecanismos dessa célula, dos mecanismos que a nossa própria pele tem já de hidratação. Então, são assuntos muito profundos que a gente teve que se reinventar, por exemplo, para poder trazer essa didática de uma forma simples, objetiva, auxiliando no entendimento desse aluno, para que ele consiga realmente ter o entendimento. Hoje, algumas faculdades já têm graduação de estética à distância.
mas antes era uma opção da pessoa, né? A pessoa que optava se ela prefere estudar à distância, se ela gosta de estudar à distância, ou se ela vai entrar num semipresencial, ou então no presencial total, porque tem muitas pessoas que tinham antigamente um olhar meio negativo para essa questão do EAD, para estudar EAD. E hoje a gente não tem outra opção a não ser o EAD. Então, tanto nós, professores, tivemos que nos reinventar para conseguir trabalhar de uma forma facilitando o entendimento desse aluno, mas também depende muito do aluno para que ele consiga se dedicar e não olhar com uma forma negativa, para que ele consiga realmente ter o entendimento e conseguir manter ali os seus estudos para se tornar o seu grande objetivo, que é um profissional da área. E assim, eu fico imaginando a dificuldade de um aluno, né, aprendendo estética remota. Né? Porque assim, quando fui casar, eu fiz drenagem para poder desinchar tudo. Não que eu estava mantendo. Eu sempre, de criança, a minha alimentação sempre teve que ser natural. Não porque é uma escolha, é uma obrigação, é uma ordem médica. Desde criança comer direito. Aí a gente dá aquelas vaciladas, né? Porque o metabolismo do homem é diferente do da mulher. Totalmente. Então ele come mais porcaria e pronto, no outro dia ele emagreceu 1 quilo, dormindo. A gente não, é muito, faz o jejum intermitente, ou bebe mais água, ou fica 1 semana, 1 mês ali para poder desintoxicar o corpo. Mais ou menos isso. Com certeza. Foi quando eu comecei o meu conhecimento assim nessa área. Eu trabalhava numa distribuidora de suplementos, então a gente trabalhava com a linha ortomolecular. E aí eu ia ouvindo as nutricionistas, a biomédica ali conversando com os médicos e eu de ouvido, né? Só ali, aí eu enchia elas de perguntas e comecei a me interessar mais pelo assunto e fazer sentido. Algumas coisas que elas faziam, eu testava e dava certo. Então, para casar, eu conheci a drenagem, né? Maravilhosa. Você realmente sente que muda o corpo, que o seu metabolismo vai ficando melhor se você associa. Eu não fazia atividade física na época. E aí eu fiquei pensando assim, falei, caramba, ela pegava a minha pele, ela ia apertando, ela sentia os nódulozinhos de gordura na coxa, no abdômen, ia eliminando. Como é que se ensina isso por EAD? Exatamente, até porque assim, os termos que a gente usa, termo técnico, porque em sala de aula a gente não vai usar os termos que são populares, né? Então a gente tem todo um termo técnico, todo o ensino fisiológico, e aí a gente precisa trabalhar isso de uma forma bem lúdica para conseguir levar para esse aluno o entendimento e ele consiga ter realmente o entendimento total daquela matéria. E essa parte de drenagem linfática é uma parte que está em alta, então hoje a gente vê falando muito, porém é uma parte que tem muita coisa relacionada ao nosso organismo, ao nosso sistema, o sistema linfático que trabalha essa questão da drenagem linfática. E aí tem uma série de órgãos linfáticos que o aluno vai precisar entender como funciona, entender o sistema linfático para saber até quando usar um produto, um creme para poder fazer esse deslizamento da drenagem linfática ou não. Também como fazer a drenagem linfática, porque é uma massagem bem lenta, que tem que se respeitar como que funciona a fisiologia. Então, a gente precisou, né, nós professores de estética, trabalhar uma forma de dar aula de uma forma assim que consiga ser o mais claro e objetivo, mas também sem deixar de lado a parte da ciência, a parte dos estudos científicos, os termos que são científicos dentro da matéria. Então, realmente, é um desafio, é um grande desafio. Porém, a gente está conseguindo, está indo, aí tem todo um suporte também pedagógico dentro das escolas para poder ajudar. Depende muito também, é claro, da visão do aluno, igual eu falei. Isso para qualquer pessoa, né? Na verdade, hoje, com essa transformação que a gente está vivendo, a gente precisa tomar cuidado com a forma como a gente está olhando isso. Porque, às vezes, se a gente olhar já de uma forma negativa, as resoluções elas não aparecem. Então, você fica estagnado naquela situação sem olhar para onde você pode correr. Isso em qualquer área, não só na estética, né?
Então depende muito da visão, de como você vai tentar se reinventar, mudar para poder continuar caminhando dia a dia. E com essa reinvenção, né? Então você teve que reinventar o trabalho. Só que aí aquele deslocamento que você tinha de um lugar para o outro, aquela agenda que a gente, quando faz serviço voluntário, dedica um tanto de horas, assim, esse mês isso é para serviço voluntário, isso é para casa, isso é para isso. Aí a gente se viu no meio de que agora é tudo em casa. Como que você conseguiu adaptar toda aquela rotina muito maluca de estar tá ali controladinha no relógio com isso, fazer tudo em casa? Que sua casa como a minha não é tão grande, né? A gente fica meio que no cantinho assim, aqui é isso, aqui é isso, aqui é isso. E agora esse canto da casa ele é todo. Eu trabalho aqui, eu como aqui, eu estudo aqui, eu converso com meu marido aqui, eu converso com a minha família daqui. Como que ficou aí na cabeça de vocês? Toda essa Bom, transformação. o primeiro ponto é você não ficar na monotonia. Então, às vezes, como aconteceu essa mudança repentina, de início é muito comum a gente falar, bom, não dá para fazer, então eu vou ficar aqui de boa e esperar para ver quando tudo voltar ao normal. Mas a gente já viu que as coisas elas vão demorar muito para voltar ao normal. Então não dá para a gente simplesmente sentar no sofá e ficar esperando, né? E Então a aquele gente normal de novo, né, Nath? Porque aquele normal não volta mais. não, aquele normal já era, uma página virada. Então a gente teve que tomar iniciativas e definir uma rotina diária, né? É igual você falou, além desse serviço voluntário, que tem uma quantidade de horas já pré-definida que a gente dedica, ainda tem o serviço e o serviço secular com essa questão de você dar aula em EAD, isso exige muito mais tempo de preparação do professor. Não é igual na sala de aula que você pega o tema, já sabe, hoje naquela turma eu vou abordar sobre sistema linfático, então beleza, então você já sabe o que você vai abordar, muitas vezes a gente já tem até o material preparado, apresentação em PowerPoint, tudo, e aí quando você chega na sala de aula que você apresenta o assunto, as dúvidas vão surgindo e você vai levando a aula de acordo com cada aluno. No EAD não é assim, então você precisa tentar atender a necessidade de todos sem saber qual é a necessidade de todos. Isso demanda muito tempo na hora que você vai montar uma aula. Então a gente precisa realmente de um gasto de tempo maior na hora que vai preparar a aula para poder mandar. E fora as outras coisas. Então você está em casa, você não para quieta, porque você vê que tem que arrumar uma coisa, daqui a pouco você tem que arrumar outra, e a pia nunca fica limpa, porque é toda hora você limpando e é toda hora você querendo fazer alguma coisa para comer. Quando você viu, você já limpou 300 vezes a mesma coisa no dia. Aí você Exato. tem que tomar cuidado para isso não roubar tempo de outras atividades que são importantes também. Então, ter um cronograma, né? Eu sempre usei a minha agenda, que andava comigo, porque, igual eu falei, a minha rotina era muito acelerada, então, às vezes, em um dia só eu tinha que estar em vários lugares ao mesmo tempo ali. De manhã eu estava numa parte de São Paulo, às vezes eu tinha que ir para Interlagos, dar as palestras, workshop, para depois voltar para São Miguel para poder dar aula, só que nesse meio tempo eu tinha atendimento para fazer, ou eu tinha aqui algumas coisas também pessoais para resolver. E eu seguia lá um planejamento do dia. Isso eu não deixei de lado. Então, eu tenho lá minhas anotações, meu agendamento, o que eu vou fazer nesse dia, porque assim você realmente se esforça em seguir aquilo que você planejou, para você não ver que o dia passou e você não fez nada. Então, precisa muito de ter esse equilíbrio nas coisas que você vai querer fazer, o dia que você vai querer descansar, o dia que você vai querer sentar para assistir alguma coisa, mas sem deixar nada de lado da sua rotina. Até porque você simplesmente deixar tudo para trás, vai chegar uma hora que você vai se sentir como se estivesse sendo inútil, né? Você está sentindo falta daquela rotina que você tinha e não tem, e aí parece que você não tem mais nada para fazer, e isso atrapalha demais também o seu eu, o seu pessoal. Fora também essa questão da atividade física, que é muito importante não deixar de lado, porque quando você faz uma atividade física, não só vai te beneficiar na parte estética, mas é na parte da saúde. Você libera hormônios do bem-estar e inibe hormônios ruins.
E aí, com isso, você consegue ter aquela sensação de bem-estar, de que você está num dia feliz. Quando você fica naquele dia sem fazer nenhuma atividade, você fica naquele dia triste, né? Chega no final do dia e você olha, recapitula o que você fez e aí você fala, bom, não fiz quase nada. E uma outra coisa que é muito importante a gente não deixar é de estudar. Então, pega, faz uma rotina semanal que você precisa estudar. Hoje, por conta da pandemia, se a gente olhar com olhos positivos, a gente vai ver que a gente tem muito acesso a informações, de às vezes alguma coisa que você tem interesse, e você pode acabar se aperfeiçoando mais naquilo, trabalhando mais aquele assunto, estudando, e aí isso vai trazer uma satisfação para o seu dia. Sim, e eu falo assim que essa pandemia, ela nos dá a oportunidade do autoconhecimento. Então a gente consegue parar, né? Porque aquele deslocamento que nós tínhamos, mesmo assim, eu já trabalhava em casa, a academia não dava 5 minutos a pé da minha casa, porque é só descer uma ladeira, virou ali a praça, estava na academia. Não dá, eu contei no relógio todo dia, não deu 5 minutos até a academia. E o mercado é na rua, a feira, então, tudo é aqui. Mas se contar todos esses deslocamentos, então eu vou para academia, aí é o tempo de me arrumar, de ir até a academia. Você chega um pouquinho antes para poder conversar, faz a aula, espera um pouquinho o corpo dar aquela esfriada para sair, principalmente nessa época do ano, que já estava ficando mais frio, né? Então eu fazia aula de manhã, eu ia no frio, voltava no calor. Aí se tinha aula de noite, você ia no tempo um pouco friozinho, quando saía estava mais frio. Então você não pode sair, ter aquele choque térmico. Então, você ainda ficava uns 15 minutos ali na academia. Então, somando 5, 5, 10, 15, eu ganhei 1h30 no dia. Exatamente. Eu que fazia tudo perto de casa. Então, eu ganhei. Então, o que dá para fazer com essa 1h30 que, digamos, eu ganhei com a pandemia? Dá para me conhecer. Como que é? Como que eu estou reagindo? A minha mente, eu estou descansando? O que eu gostaria de fazer? Né? Então, assim, eu tô conseguindo organizar meus papéis, que estavam tudo bagunçado. Já tem anos que eu começo, não para, não termina. Eu falei, quer saber? Agora vai de vez. Então, eu peguei um pedacinho, até terminar aquele pedacinho, eu não vou para outra. Redescobrindo hobbies que, imagina, eu achei hobby que eu não praticava há 10 anos. Arquivado. Uma coisa importante de aproveitar esse tempo que nós temos a mais também é para dormir. Infelizmente, muitas pessoas elas acabam trocando, né, o dia pela noite. Só que a noite é o período que o nosso corpo ele se regenera. E aí a gente não pode mudar simplesmente assim o horário que a gente dorme. Eu durmo de dia, tiro uns cochilos, mas à noite fica lá ligada, porque a gente rouba do nosso corpo essa parte importante dele fazer esse processo de regenerar. Então, em casa, a gente consegue ter mais domínio de você dormir realmente às 8 horas, que pelo menos para mim isso era muito difícil, porque muitas vezes eu dava aula à noite, então eu chegava das aulas que eu dava à noite por volta das 11h30, ia conseguir dormir só depois da meia-noite, só que 6 horas, 5h30 eu já tinha que estar de pé para poder ir dar aula de manhã. Então, poder aproveitar essa parte favorável da pandemia para realmente ter uma noite de sono da forma como tem que ser, para que o seu corpo também ele consiga se equilibrar, é muito importante isso, não só na questão estética, na questão de saúde mesmo. E isso ajuda muito na questão da mente, né? O que eu tenho conversado com as pessoas aqui nas lives é o quanto estar em casa, então a gente passa a ter que entender qual vai ser a rotina, não só a nossa, mas a da família, Sim. né? Toda tem que ter a mesma rotina e a comunicação tem que acontecer. Porque antigamente, né, você tinha a sua rotina, seu marido tinha dele. Então, ó, essa hora era a hora que vocês estavam juntos e aí era a hora de vocês. Ou para fazer o serviço voluntário junto, ou as coisas da casa, ou para estar com a família. Mas agora a rotina dos dois tem que casar, porque os dois estão em casa. Então, não, aqui a internet pega melhor. Eu tô na sala fazendo a live. A sala é onde está a televisão. Se meu marido quiser assistir televisão, ele não pode. É. Porque, entendeu?
Se ele quiser assistir alguma coisa nesse horário, ele tem que ir para o quarto ou para a cozinha com o fone de ouvido para não atrapalhar. Então, tem que ter a comunicação. Olha, a live é 11 horas, então o almoço hoje vai sair a 1. Sim, sim. Então, eu acho muito importante. Como é que vocês se viraram aí com essa comunicação? Bom, primeiro que essa questão favoreceu também, né? A pandemia favoreceu para que a gente passasse mais tempo junto, porque eu tinha uma rotina bem agitada, ele também tinha uma rotina mais agitada, e era pouco tempo que a gente conseguia se encontrar para poder sentar, fazer alguma atividade. Hoje a gente já consegue tomar café junto, né? Sem contar que o benefício de você poder sentar, tomar um café com calma, você não precisa tomar café e sair correndo. Eu tenho muita dificuldade de acordar e já tomar café. Então, eu não conseguia praticamente comer alguma coisa no café da manhã, porque eu acordava, já tinha que sair para dar aula. Quando eu ia comer alguma coisa, já era na hora do almoço. Isso não é bom, isso é ruim. Então, poder acordar com calma, tomar um banho com calma, sentar, tomar um café, fazer uma leitura, e isso fazer junto com ele, isso é muito bom. Então, é legal a gente se programar junto. Também na questão do almoço, dá para almoçar com calma, junto também, sem aquela correria. No caso do meu marido, ele trabalha numa escola estadual, e lá na escola estadual ele teve um recesso. Então, durante esse recesso, a gente estava junto aí todos os dias em casa, e aí acabava que um colaborava com o outro. Ele tinha as reuniões dele também, então na hora da reunião respeitava o momento que ele precisava ficar ali quietinho, sem fazer nenhum tipo de barulho. Na hora que eu também tinha as minhas reuniões online, aí ele também participava ajudando eu para que nada pudesse tirar ali a minha atenção. Agora, por exemplo, ele trabalha como por escala, então nas escolas eles estão trabalhando dessa forma, né, na questão das escolas estaduais, na parte de serviço burocrático, né? E aí ele trabalha na parte da secretaria, tem dias que ele vai, tem dias que ele não vai. No dia que ele vai, eu tento ajeitar a minha rotina, aquela realidade que ele vai ter naquele dia, para que eu também consiga ao máximo trabalhar no momento que ele estiver trabalhando. E no dia que ele não está trabalhando, a gente esquematiza as nossas rotinas. Às vezes, se eu estou tendo que preparar alguma aula, alguma coisa, e aí precisa ir no mercado, então ele vai enquanto eu fico aqui, otimizando essas coisas, para que tenha ali a ajuda, né, de ambas as partes. É igual a Roberta falou, olha, ela falou que ela ganhou 4 horas. Provavelmente de deslocamento, porque antigamente a gente, né, antigamente antes da pandemia, a gente gastava muito tempo com o deslocamento. Às vezes eu precisava ir para algum workshop em Interlagos, Barueri, e aí você perdia praticamente aquele período só de você ir e voltar, ficar 3 horas no trânsito para ir, 3 horas para voltar. Em março eu estava trabalhando em Moema, e aí eu demorava para chegar e demorava para voltar, então você tinha essa perca de horas só de ficar no trânsito. Então, olhar essa parte ajuda bastante a gente a focar nos pontos positivos, né? Do que está acontecendo. Você perdia 6 horas de sono, né? No deslocamento. Fora já o que não dormia, né, direito, por conta da rotina. Ela ia de ônibus mesmo, tá vendo? Era na condução. Eu fiz essa opção de trabalhar em casa um pouco depois que eu casei. Porque eu passava muito mal. Antes eu morava em Ribeirão Pires, trabalhava na Vila Olímpia. Eram 4 trens para chegar no trabalho. Só que eu pegava o primeiro trem praticamente vazio. Então o que eu fazia? Eu pegava o trem até Rio Grande da Serra e voltava para ir dormindo até a Luz. Aí nos outros eu ia estudando. Então eu aproveitava esse tempo, porque quando chegava na Luz, se você estivesse dormindo, o vizinho te acordava. Né? E é isso. O vizinho te acordava. Então você tinha que descer, se você não fosse o vizinho, era o guardinha da CPTM que vinha e acordava a gente, ó, acabou, esse trem não vai mais. Então eu dormia. E nos outros eu ia estudando, eu ia lendo. Eu lia a revista Veja em uma viagem, assim, um dia. E de volta do trabalho eu lia a Veja inteirinha, com todas as propagandas, tudo. Eu lia muito, eu estudava muito no transporte público. Eu tinha a térmica com as minhas comidinhas, com os meus lanchinhos, porque eram 5 horas por dia em transporte público. Só que quando eu casei e vim para Guarulhos,
O que acontece? Também eram 5 horas, só que era dentro de ônibus. E eu não tô no ponto final do ônibus, eu não pegava no ponto final do ônibus lá, então eu vinha em pé. A maioria, assim, da Armênia para casa ainda sentava. Só que se dormisse, passou do ponto, já era, né? Já era. Já era. Então, assim, você vinha lendo, daqui a pouco você dormia. E aí o ônibus cheio, e aquele trânsito e tudo parado, porque o trem, ele vai. O ônibus não. E eu tenho uma agonia de trânsito, de estar dentro do ônibus, aquele negócio não andar. É Isso horrível. começou muito mal, muito mal. E aí, conversando com meu marido, a gente casou sem dívidas e sentamos, analisamos, eu poderia parar de trabalhar. Então, parei de trabalhar, aí depois descobriram, né, alguns dons que eu tinha, comecei a dar aula de pintura, comecei a fazer artesanato, fui indo até chegar aqui onde eu estou hoje, né? São 14 anos de casada, que eu vou completar, então tem uns 13 anos aí que eu trabalho fazendo uns biquinhos e 10 que eu trabalho exclusivamente em casa. E eu senti essa melhora na qualidade de vida, essa Melhora muito. adaptação, não perder esse tempo que eu tinha no transporte público. Então eu uso para estudar. Estudar ainda é um pouquinho menos, porque eu acho que eu estudava mais, né? Quando eu estava no transporte público, que em casa é um pouco mais difícil manter É, essa disciplina. é isso Mas que eu falo para as alunas. Porque as aí, alunas, exercício, que eu não tinha tempo de fazer é, atividade física, eu tenho. as alunas elas reclamam, porque a gente, como professora, a gente coloca coisa para estudar, né? E fala, tem que estudar, tem que estudar. E aí elas falavam, nossa, mas não tem tempo, porque tinha aluna minha que acordava 4 horas da manhã para ir trabalhar, trabalhava o dia todo, e aí depois, no final do dia, quando saía do serviço, já ia direto para o curso. E aí fazia, estudava até às 10h45, que era o horário que finalizava a aula, e aí ela ia para casa e realmente chegava em casa 10h45 da noite, depois de acordar às 4 da manhã para ir trabalhar, só chegava, às vezes, comer alguma coisa e deitar para poder aguentar o outro dia. Então, a pandemia facilitou o quê? Ela poder estudar mais. Então, o que não dava para se dedicar antes, agora dá para se dedicar. Dá para você ter um hábito melhor de estudo nesse sentido. Quando eu comecei a estudar, eu também trabalhava e estudava. Eu ia estudando no ônibus até chegar à escola, lá onde eu estudei no curso técnico primeiro, para poder fazer prova. Às vezes era um sufoco, chegava em casa ainda para poder fazer algum trabalho. Então era uma rotina muito estressante e desgastante. Então, olhar essa parte favorável agora, né? O que que eu faço, né? Não aguento mais ficar em casa. Tem muito material que a gente pode estudar, tem muito curso gratuito que dá para se fazer também. E aproveitar para fazer uma alimentação correta, comer com calma, sem aquela coisa acelerada. Também pega, estuda. Se você já tem alguma profissão, vai se aperfeiçoar em algum ponto específico, cuidar também da pele, do corpo, do seu eu mesmo, né? Não deixar isso de lado só porque a gente tá em casa, se arrumar, né? Acorda, fica arrumada, isso vai ajudar você a levar melhor o dia. Gente, acorda e tira o pijama, põe mesmo que fique de chinelo, ou uma sapatilhazinha, aquelas de meia, de pilates, né? Que não suja tão fácil porque tem as bolinhas, ou colocar uma sapatilha, né? A calça jeans, né? Vai estudar, põe a roupa que você iria estudar. Isso. Isso eu acho que é muito importante. Vai cozinhar, né? Lógico, eu para cozinhar igual, eu tô aqui toda, coloquei a roupa bonitinha de sair para fazer a live. Acabou a live, eu vou fazer o almoço. Eu tiro porque eu sou a rainha de estragar roupa com gordura. Então, eu tenho a roupa de fazer comida, né? Mesmo quando eu tô em casa, trabalhando em casa, eu já trabalho em casa com umas roupas já meio manchadinhas, assim, com umas bolinhas que não são roupas de sair. Porque eu tô trabalhando, eu já paro, faço a comida e volto. Mas nessa fase agora de pandemia, os dias que eu só vou estudar que a comida tá pronta, eu troco, ponho a roupa bonitinha. Porque a gente tem que se cuidar. E até aquelas pessoas, por exemplo, nunca tiveram hábito de comer direito. É. Tem vários aplicativos que você o de legume e verdura naquele mês, que é a fruta da estação, que tem menos agrotóxico, para não entupir o linfático, né? É. A Então, assim, vai alimentação lá. ela tem muito a ver com os nossos sistemas, né? Essa questão, às vezes
a gente está em casa, a mulher tem muita dificuldade por causa do edema, isso é uma característica feminina. E isso vai gerar, por exemplo, a celulite, que a gente odeia tanto. E a mulher, ela tem celulite, o homem não tem celulite por conta de como que é a fisiologia. Infelizmente, a mulher, ela tá propensa a ter por conta da fisiologia que ela tem, tanto no acúmulo de líquido, quanto até de como que são colocados em nós as células de gordura. Então, a gente tem muito acometimento de celulite por conta disso. E aí, se a gente fica em casa, se alimenta mal, não come alimentos que ajudam a nossa circulação, e além de tudo, a gente não faz nenhuma atividade física, fica na inércia, você vai sentir dor nas pernas, porque vai aumentar o edema, você vai sentir que tá pesado. Quando chegar lá o seu momento de menstruação, você vai se sentir muito, muito pior do que antes, às vezes por conta de alguma atividade que você fazia que melhorava o seu sistema linfático. Então, a gente precisa tomar cuidado até com isso, porque a gente tem que se cuidar para não pegar esse vírus, mas a gente tem que também dar atenção a outros tipos de doenças que podem acontecer, como diabetes, por conta aí do acúmulo de doces, ou outros tipos, né, de fonte aí, que são alguns carboidratos ruins, como também pressão alta por conta de alimentos ricos em sódio, tomar bastante água, às vezes tem pessoas que têm dificuldade de tomar água, tem que estar juntinho com a sua garrafinha, uma garrafinha para você poder forçar a beber água, e isso vai ajudar o seu organismo, para que mesmo nesse momento você consiga melhorar o seu sistema e não ter essas outras coisas, aquela dorzinha na perna, aquele peso, ou às vezes até uma dor muscular, porque você está muito tempo parada, muito tempo sentada, passa muito tempo deitada na cama. E as pessoas também reclamam que não conseguem manter a rotina, manter a disciplina. Uma que não faz exercício, não come direito, não bebe água. O intestino trava, é o nosso outro cérebro. Trava. Aí a pessoa não mexe essa região do abdômen porque dói no exercício, né? É. Vai fazer atividade física abdominal, dói. Ela dói, só que ela trabalha o intestino. E aí ela faz limpar e faz a cabeça da gente conseguir seguir aquele planejamento. Planejar, a maioria das pessoas conseguem planejar. Senta, planeja. Mesmo que tem as pessoas que me pedem ajuda, porque não coloca tudo num dia, não tem noção do quanto tempo gasta. Então, assim, eu até me pedindo para voltar com o treinamento que eu tinha feito ano passado, no comecinho desse ano, na verdade, sobre como descobrir quanto tempo gasta para cada coisa, né? Então, assim, as pessoas conseguem, só que depois não mantém a rotina. Por quê? Porque estabeleceu, descobriu. Aí não faz exercício, não come direito, não bebe a água. Aí depois, a mente, o cérebro é o primeiro que trava. O cérebro travou, aí vai estourar na pele, não é assim? É isso mesmo. É todo um reflexo, porque a nossa pele ela tá ligada ao nosso sistema nervoso. Tudo que acontece na nossa pele, muitas vezes, vem em reflexo de alguma coisa em virtude da ação do sistema nervoso. Então, tá tudo interligado, a gente precisa tomar bastante cuidado. Uma dica até que eu vou dar para vocês, principalmente para as mulheres, quando você for passar seu creme hidratante depois do banho, principalmente na área das pernas, sempre passa de baixo para cima, para estimular essa circulação. E esse toque, ele vai estimular também a melhora da sua dor, do seu edema, vai estimular a ação do seu sistema nervoso também, além do seu sistema linfático, para você poder ter benefícios disso, mesmo que você às vezes não possa ir fazer um tratamento. Tem pessoas que já têm o costume de fazer, por exemplo, a própria drenagem linfática e não está podendo fazer. E aí você tem como otimizar esse sistema por vários veículos, pela alimentação, por meio de exercício, e até a forma simples de você passar um creme hidratante no seu corpo. E é um simples cuidado que a gente não prestava atenção porque não tinha tempo. Tomava aquele banho correndo porque chegou tarde do trabalho, toma um banho e coloca, e depois acorda cedo, toma banho. Tem gente que nem lembra de passar hidratante.
Não, Aí a a pele. Você sabe que a gente da estética, a gente já sabe que depois que passar a pandemia, assim, os nossos pacientes, infelizmente, eles vão ter muito problema com acne no rosto. Então, vai ser uma das coisas que nós vamos encontrar nesses pacientes. Muito paciente com problema de acne, de oleosidade. Muito paciente com mancha. E não é por conta de você se expor ao sol. É por conta do estresse oxidativo que a gente causa na nossa pele, se a gente também não tomar cuidado com o nosso estresse mesmo, do nosso corpo, por conta da situação. Se a gente não tomar cuidado com algum produto que a gente vai passar, simplesmente deixar de lado, não hidratar essa pele, a desidratação ela tem muitos problemas que causam, né? Então você precisa tomar cuidado. Fora também essa questão de celulite, de gordura localizada, porque tem tudo a ver com alimentação e também com atividade física. Então, a gente precisa se cuidar nesse momento, mesmo que você não possa fazer um tratamento, mesmo que você não possa ir no especialista, porque isso a gente tem sim como fazer, tá? Ao nosso alcance. E são hábitos que agora a gente cria para sempre, né? Então, assim, você, para poder trabalhar na área de estética, você já tinha esse hábito, você gostou da área, escolheu. E aí você foi vendo a necessidade de ir mudando, por quê? Porque a gente é o modelo. Eu falo assim, eu trabalho em casa, eu quero ensinar as pessoas a trabalharem em casa da melhor forma possível também. Então, eu sempre estou mudando e achando um cantinho, uma coisa que melhora o meu local de trabalho, que melhora a minha produtividade e vou compartilhando, né? Então, fazer atividade física de manhã ou de tarde ou à noite, o que comer, o quanto, tomar um suco, fazer exercício, fazer um jejum de vez em quando com acompanhamento de um nutricionista ou do médico, nunca fazer sozinho. Ou, porque fulano fez moda, eu vou fazer também. Isso tudo vai refletir. Então, conversar com as pessoas, fazer higiene mental, né? Então, chamar os amigos no grupo de WhatsApp, lá chama todo mundo, conversa, cria em outro aplicativo. Se mora em prédio, conversa pela sacada. Fazer a higiene mental, isso vai melhorar a mente, a produtividade e com certeza vai refletir na pele. Reflete com certeza, porque uma das coisas que o estresse, quando a gente está estressado, né, que a gente fica preocupado com alguma coisa, uma das coisas que aumenta na face, por exemplo, é a oleosidade. E aí, se você tem um rosto muito oleoso e você não está usando produtos específicos para poder controlar isso, e o seu emocional está abalado e ele vai estimular as glândulas e vão produzir mais oleosidade, aí você começa a ter um monte de acne, um monte de espinha inflamada. E aí você acaba ficando pior emocionalmente, porque, além de tudo, o seu rosto ele tá daquele jeito. Então, é uma cascata. A gente precisa cuidar de todos os lados para que a gente fique bem, não só na parte física, mas o nosso emocional, porque o nosso emocional ele tem muita relação com a nossa parte estética. E essa parte do isolamento, né? Eu conversando com a minha nutricionista, com a psicóloga, muitas pessoas, né, têm aumentado o peso, Tem. aumentado a ansiedade, e aí é onde reflete depois na sua área, que era da estética. Porque primeiro ela vai procurar se restabelecer, né? Para depois, ou ela, de repente, a pessoa ela acha que ela não tem esse autoconhecimento de que a alimentação e é o emocional, ela vai direto para a estética. Como é, só para a gente poder finalizar, que a gente está dando só 5 minutos para a gente aqui. Quando chega para vocês aí na estética, né? Um aluno, ou quando chegava um paciente, né? Chega um cliente com sintomas de falta de alimentação e depois com sintomas emocionais, ele só queria fazer a estética. Como é que vocês fazem para mandar essa pessoa fazer o completo? Não tem como, porque assim, quando a gente recebe um paciente, a gente precisa fazer toda uma anamnese, que é uma avaliação completa. Essa avaliação vai muito além de você só avaliar a parte estética, de você avaliar aquela gordurinha que ela está se queixando, ou aquela celulite que ela está se queixando. Você precisa avaliar como que é a rotina de vida, como é os cuidados que essa pessoa tem, se é uma pessoa que tem o equilíbrio, que segue direitinho o que é proposto ou não, e se é uma pessoa que está disposta realmente a mudar. Porque no corporal é um pilar.
junto com o outro. Então, é uma pirâmide. Você precisa fazer a estética para poder estimular seu metabolismo e melhorar, mas você precisa cuidar da alimentação e fazer atividade física. Não dá para você trabalhar isolado, porque senão você não tem resultado. Você vai ter um resultado momentâneo com efeito Cinderela. Porque quando a gente fala, por exemplo, de gordura localizada, a gente tem que trabalhar a nível de célula. A célula da gordura aqui se chama o adipócito, e esse adipócito ele precisa perder essa gordura. E como que eu vou fazer uma célula que está treinada para armazenar gordura? Como que eu faço essa célula reduzir isso? Que é a função dela, é pegar a gordura e armazenar. Você coloca a energia, o alimento para dentro, você não queima, não metaboliza, a célula ela guarda, porque ela vai pensar que um dia isso vai ser importante para ela. E aí não tem como a gente só tratar com a estética. Então, quando a gente recebe um paciente que ele não está disposto a cuidar da alimentação e fazer atividade física, a gente precisa ser bem sincera com esse paciente e mostrar para ele como que funciona o nosso sistema. Porque a estética ela não vai fazer milagre, assim como também se você fizer lá, vai para academia fazer uma atividade física, mas na academia você nem treina direito, também não vai acontecer nada, né? A pessoa ia para academia às vezes com maquiagem, cabelo escovado, toda bonitona lá, voltava do mesmo jeito, né? Não tinha uma gotinha de suor. Vai ter diferença? Vai ter resposta? Não vai. É a mesma coisa. Então, precisa sim cuidar de todos esses campos, porque é um compondo o outro. Então, ótimo. Então, todos vocês que estão assistindo, os que vão ver futuramente, né? Porque vai ficar no IGTV. Se eu conseguir baixar e mandar para outra mídia também, vamos poder ajudar mais pessoas, né? Natália deixou várias dicas aí da rotina, de como se sai da rotina muito louca, como é que estabelece em casa, como que ela conseguiu manter o equilíbrio, essa pele linda que ela tem aí, cuidada, o cabelo, né? Reflete tudo. Então, ela é o exemplo de que dá para mudar, dá para um trabalho totalmente presencial ser transformado em EAD, manter a saúde física, manter a saúde mental e a gente continuar aí seguindo a vida, criando essa nova fase da história, né? Viramos o livro, estamos entrando numa nova fase da história, onde até a estética é remota. Sim, pelo menos por enquanto, logo alguns protocolos aí terão que ser alterados para a gente poder ter mais segurança, tanto nós como vocês, profissionais, né? A gente vai ter que ter esses protocolos alterados, mas é possível, né? Então é alimentação, gente, saúde mental, exercícios, para chegar numa pele bonita e a esteticista só dar aqueles toquezinhos assim, ficar maravilhosa. Eu depois, no mês de junho, eu vou conversar com algumas psicólogas aqui, como que elas estão fazendo, as dicas que elas têm também para a gente poder manter essa paz. E eu estou atrás de umas amigas nutricionistas também para darem outras dicas. Aí fica o pacote completo. Perfeito. Todo mundo no isolamento social. Perfeito. Tá bom, Nath? Muito obrigada, viu, do seu tempo aqui. Imagina, eu que agradeço. Eu quero agradecer o convite, agradecer essa oportunidade aqui de estar conversando com vocês. Qualquer dúvida que as meninas tiverem, os meninos que assistirem a live quiser perguntar, às vezes uma dica de algum produto ou o que fazer, pode me mandar no direct, não tem problema. Eu terei um carinho imenso para poder ajudar vocês a poderem também se cuidar na medida do possível aí em casa. Tá ótimo. Então, vou deixar na descrição aí um resuminho da nossa conversa, das dicas. Marco lá o Instagram da Natália e é só vocês perguntarem para ela. Na segunda-feira teremos outra Natália. Entrevista daqui, uma Natália secretária agora. E amanhã, no sábado, eu vou entrevistar uma pessoa que não teve tanta alteração na rotina assim, mas que ela viu o mundo em volta das outras pessoas desabarem aí. Vamos descobrir como as pessoas estão lidando com esse isolamento. Tá ótimo. Obrigada a todo mundo. Beijos. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.